Graça e paz, sou o pastor André Cunha, da Igreja Cristã Nova Vida da Taquara. Eu queria, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre os doces de Cosme e Damião. Essa época do ano geralmente traz muitas perguntas, muitas indagações a respeito desse assunto. Eu queria trazer algumas considerações da palavra de Deus para a gente poder meditar um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar no mérito da origem de Cosme e Damião, né, dos santos, de quando eles viveram. Eu quero me ater à palavra. Né? Primeiro eu queria falar sobre o texto de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Estou usando a NTLH, que diz assim: o que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Então me parece que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, está orientando a igreja para que não houvesse uma mistura no seu culto ao Senhor, né? Para que eles não participassem ao mesmo tempo do culto a Deus, da mesa do Senhor e também das comidas oferecidas aos ídolos, comidas oferecidas aos demônios, né? Paulo reconhecia que só existe um Deus. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, o Senhor Criador de todas as coisas. E Paulo reconhece que os ídolos não têm valor algum, mas que as comidas eram sacrificadas a demônios. E, sendo sacrificadas a demônios, os cristãos não deveriam participar dessa comida, não deveriam comer essa comida. Então nós entendemos que os santos Cosme e Damião não tem nenhuma autoridade sobre nós, porque sobre nós só reina o Senhor Jesus Cristo. Ele é a autoridade sobre as nossas vidas. Mas a gente entende que esses doces são oferecidos a essas entidades, a esses demônios. E por isso nós orientamos aos nossos filhos, às nossas crianças que são da igreja evangélica, a não comerem desses doces. Pelo simples fato de que nós comemos da mesa do Senhor, nós participamos da mesa do Senhor, nós nos alimentamos da palavra de Deus. E devemos evitar esses doces que foram consagrados. Até porque as pessoas que distribuem esses doces são pessoas que fizeram votos, né? Assumiram compromissos com essas entidades, ou como a Bíblia chama, com esses demônios, para poderem alcançar alguma graça, né? Alcançar alguma coisa. E aí estão cumprindo uma obrigação. Então, o nosso conselho é que os nossos filhos não participem dessa festa, né? Desses doces que são distribuídos nas ruas, né, pelas pessoas. E o conceito ele já vem lá de trás, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, eu estou aqui com o texto de Daniel capítulo 1, versículo 8, quando ele estava na Babilônia como escravo, e Nabucodonosor disse que todos os jovens intelectuais que tinham sido levados à corte deveriam ser alimentados pelas melhores comidas do reino. Daniel tomou uma decisão, ele não quis se contaminar com as comidas da Babilônia que eram oferecidas aos seus ídolos. E no capítulo 1, no versículo 8 de Daniel, está escrito assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Então havia no coração de Daniel o desejo de não se contaminar com as comidas oferecidas aos ídolos da Babilônia. Então o conceito é o mesmo. Como cristãos nós devemos ter a nossa mente voltada somente para o Senhor Jesus e não queremos nos contaminar com comidas que são sacrificadas a demônios. Esse é o conceito. Manter uma vida de santidade, manter uma vida de separação daquilo que é profano, daquilo que é consagrado a demônios. E depois quando a gente olha para a igreja no início, a igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê os apóstolos orientando, passando algumas orientações à igreja. Por exemplo, no capítulo 15, no versículo 29, eles dizem assim: não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual.
Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos a preocupação de servos de Deus em não se contaminarem com essas comidas oferecidas a ídolos, ou como Paulo vai dizer lá em Coríntios, a demônios. Por isso nós não participamos dos doces de Cosme e Damião, porque entendemos que são doces consagrados a demônios, são comidas oferecidas aos ídolos, e nós não reconhecemos nenhum outro Deus senão o Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero concluir esse vídeo com alguns conselhos práticos. Primeiro, orientem os seus filhos a não comerem doces nesse período. Essa orientação começa em casa. Essa orientação começa pelos pais. Os pais têm que, primeiro, entender o que a palavra diz. E a palavra diz que nós não devemos comer comidas oferecidas a demônios. Nós não devemos nos contaminar com essas coisas. Então, os pais, tendo esse entendimento, eles orientam os seus filhos a não comer. Eu, por exemplo, e a minha esposa sempre fizemos isso com os nossos filhos. Sempre os orientamos a não comerem os doces que são distribuídos nessa época de Cosme e Damião. Segundo, para que o seu filho não fique deslocado, compre doces para eles. Vá numa loja de doces e adquira doces e deixe em casa à disposição deles, porque também será muito complicado se você proibir o seu filho de comer os doces de Cosme e Damião e não oferecer a ele um doce para que ele possa comer, porque são crianças. Então nós devemos orientá-los, mas nós também devemos prover algo que vá suprir essa necessidade nesse momento. Então, eu fui ensinado dessa forma e eu e minha esposa passamos a educar os nossos filhos dessa forma. Quando chegava nessa época de Cosme e Damião, nós comprávamos doces, deixávamos em casa, deixávamos à disposição deles e eles podiam comer os doces em casa e não comiam os doces de Cosme e Damião, por entendermos que são comidas oferecidas aos demônios, oferecida aos ídolos. Terceiro, seu filho comeu sem querer, e agora? O que vai acontecer com ele? Nada. Ele comeu sem entendimento, ele comeu sem querer, não sabia. Então, em primeiro lugar, não coloque pânico na vida do seu filho ou da sua filha, né? Se ele comeu um doce de Cosme e Damião sem querer, não sabia que estava comendo, chame ele, ore com ele, acalme ele, porque maior é o nosso Deus. Uma coisa é você comer intencionalmente, outra coisa é você comer sem querer. Então não entre em pânico, não deixe seu filho em pânico, chame ele para conversar, ore com ele, né? Leia a Bíblia, explique o que nós estamos passando aqui nesse breve vídeo e o tranquilize, não haverá nenhum mal com ele, né? Maior é o nosso Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. E quarto e último conselho, converse com seus filhos, né? Não basta apenas proibir, não basta apenas dizer não coma, você precisa conversar, você precisa explicar, você precisa dar razão, né? A Bíblia nos chama a dar razão à nossa fé. Então, se você crê na palavra de Deus como autoridade máxima sobre a sua vida, converse com seus filhos, explique o porquê. Dizer só não vai adiantar, você precisa explicar por quê. E o porquê está aqui, nós falamos no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, falamos no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, e por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Eu espero que esse texto venha abençoar você, a sua família, e proteja seus filhos. Não deixe que eles participem da mesa que é consagrada não a Deus, mas a demônios. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.